ministro Alexandre de Moraes validou no Supremo aquele decreto do governo que eleva o IOF, mas excluiu a cobrança que poderia afetar o comércio, chamado risco sacado. No mês passado, o Congresso havia derrubado esse decreto, alegando ser contra aumento de impostos. JP, vitória para o governo nesse caso aqui, mas certamente o Congresso não fica nada satisfeito. É mais um desses assuntos aqui que, em vez de distensionar, talvez tensionem essa relação, né? Exatamente. A gente teve uma fala a respeito disso, né, quando parlamentares e o próprio governo, né, disseram que não iriam tomar nenhuma decisão com relação a esse termo no dia da audiência de conciliação, que foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, e preferiram deixar uma decisão para o próprio Moraes. E ontem, então, ele resolveu que iria retomar uma grande parte do decreto do governo, mas que iria retirar a situação de risco sacado. O que é isso? É como se fosse uma garantia para que as empresas recebessem ali de fornecedores, uma garantia dada ou que trabalha com bancos e que antes não tinha nenhum tipo de cobrança de IOF, mas a partir do decreto do presidente Lula passou a ter a cobrança porque foi tratada como uma operação de crédito de fato, e isso obviamente gerou ali uma espécie de situação complicada, a gente pode dizer assim. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes decidiu retirar esse texto do risco sacado, né, esse trecho do risco sacado dessa medida que trata sobre o IOF. Bom, nessa decisão ficou definido então que essa antecipação de valores recebidos pelas empresas junto às instituições financeiras não seria retomado, e essa decisão está atendendo então uma grande parte das intenções do governo, isso em detrimento do Congresso, e já gerou, claro, várias críticas entre ontem e hoje. Parlamentares disseram que o governo está aumentando impostos, foram contrários a essa medida tomada pelo Supremo Tribunal Federal, disseram que não era papel do Supremo legislar, que isso é um papel do Congresso Nacional, ou seja, esse foi o termo da repercussão que aconteceu aqui na capital do país. Do outro lado, a gente teve o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que a decisão do STF cumpriu a Constituição e ressaltou que o governo recebe com tranquilidade a questão do risco sacado. E para nós, do ponto de vista regulatório, foi muito importante, porque a gente fechou algumas brechas de evasão e sonegação. Então, algumas brechas importantes foram fechadas pelo decreto e a nossa trajetória continua consistente do ponto de vista das contas públicas. Então, para nós é importante. Então, nós estamos ficando cada vez mais confiantes de que vamos terminar o ano com um bom resultado primário pelo segundo ano consecutivo, né? E na direção de reconstruir as contas públicas, que por muito tempo, por praticamente 10 anos ou mais, ficou num estado deficitário crônico, né? Bom, a Advocacia Geral da União disse o seguinte, que essa decisão judicial não desconsiderou que foi promovido, ou diálogo promovido, na audiência de conciliação e que a harmonia entre os poderes da República deve sempre prevalecer. Fato é que o governo vai agora conseguir, na teoria, fechar as contas no azul, como disse o ministro Fernando Haddad, porque esse texto do IOF, mesmo que não seja uma matéria arrecadatória, ela tem consequências fiscais e deve gerar ali uma arrecadação de mais ou menos 10 bilhões de reais para as contas do governo, que vai permitir que o governo feche as contas no azul nesse ano de 2025.